Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo do livro do Apocalipse, o capítulo 2, versos 18 até o verso 29. Vamos fazer uma análise da carta à igreja em Tiatira. Esta carta, ela tem um significado especial porque foi uma carta escrita por João, mas segundo João, a mensagem dessa carta foi a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Então temos uma carta de Jesus Cristo a uma comunidade de crentes que moravam em Tiatira. Tiatira era uma cidade que no final do primeiro século tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Uma cidade pequena em relação às demais, em relação a Éfeso, em relação a Esmirna e às demais cidades que foram destinatárias das cartas do Apocalipse. Apesar de ser uma cidade pequena, era uma cidade onde o comércio era forte. A principal atividade econômica em Tiatira, segundo os historiadores, era o tingimento de tecidos. Nesta cidade existia uma comunidade de crentes, e era uma comunidade de crentes especial. Apesar da cidade ser pequena, ali existia uma comunidade de crentes especial que, de certa forma, mereceu da parte de Jesus enviar-lhes uma carta. Não é um privilégio qualquer alguém receber uma carta do próprio Senhor Jesus Cristo. E esses crentes tiveram esse privilégio. Então nós vamos analisar o conteúdo dessa carta, porque as cartas escritas por Jesus Cristo, as 7 cartas, elas precisam ser entendidas com base no seu caráter literal, no caráter simbólico e no caráter profético. Eu vou explicar melhor. O caráter literal é que existia sim uma comunidade de crentes ali em Tiatira, e que a carta de Jesus foi para eles, foi lida para eles. Por esta razão que o Apocalipse começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Porque as pessoas não recebiam uma cópia dessas cartas. O líder da igreja recebia a carta e ele ou outra pessoa indicada por ele fazia a leitura do conteúdo dessa carta para os demais membros da igreja. Era assim que funcionava. Então nós temos que entender o caráter literal. Então, aquelas pessoas entenderam a mensagem de Cristo. A mensagem diagnosticou os pontos positivos da igreja e também os pontos negativos. Com Tiatira não foi diferente. Jesus começa se apresentando a eles de uma forma semelhante à forma como ele se apresentou para as demais igrejas. E ele diz que conhecia as obras praticadas pelos crentes em Tiatira. Ele diz: conheço a sua fé, o seu amor, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, literalmente falando, havia cristãos genuínos, verdadeiros naquela igreja de Tiatira. Pessoas que amavam a Deus, pessoas que possuíam fé, pessoas que faziam o serviço de Deus, pessoas que aguentavam com paciência, com perseverança o sofrimento. E pessoas que experimentaram um crescimento espiritual, porque eles são descritos como, naquele momento, estarem praticando obras mais numerosas do que as primeiras, diferente dos cristãos em Éfeso que precisavam voltar às primeiras obras. No caso dos crentes em Tiatira, houve uma evolução espiritual, eles cresceram espiritualmente. E essa mensagem é importante para nós, porque mostra que, como cristãos, poderemos crescer, poderemos evoluir, poderemos ser melhores a cada dia. Mas existe uma advertência porque existia uma pessoa chamada Jezabel. Claro que esse não deve ser o nome real, é um apelido, certo? E aí a gente vê agora o caráter simbólico, porque a pessoa que estava trazendo essas falsas doutrinas para a igreja, porque ela é chamada de Jezabel. Quando nós vamos ao Velho Testamento, no primeiro livro dos Reis, nós encontramos a história de Jezabel. Jezabel foi uma mulher que não era israelita,
era Sidônia, casou com o rei de Israel, Acabe, e ela, quando teve esse casamento, né, com o rei de Israel, ela trouxe para Israel a religião falsa do Sidônia. E não só trouxe para Israel a religião falsa, ela também promoveu essa religião falsa. Essa religião falsa foi promovida. Ela deu apoio a um grupo, e esse grupo, que eram chamados de profetas de Baal, esse grupo de profetas promoveu a idolatria ali em Israel. Mas essa mulher, Jezabel, ela não só promoveu a idolatria em Israel, ela perseguiu os verdadeiros adoradores de Deus. Ela foi uma força perseguidora contra o povo de Deus. Ao ponto de, em determinado momento, o profeta Elias dizer que só restou ele. E Deus disse, olha, Elias, não é bem assim. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e que não o beijaram. Havia em Israel, nos dias de Elias, um remanescente. E uma situação idêntica estava acontecendo em Tiatira. E esses irmãos, que eram amáveis, fervorosos, prestativos, envolvidos no serviço missionário, eles foram repreendidos, porque eles estavam tolerando essa mulher chamada, apelidada de Jezabel. O que a gente aprende com essa mensagem? Que não basta você ser um cristão amável, fervoroso. Você precisa também discernir a verdade da mentira e se opor a falsos ensinos. Nós precisamos não só aceitar a verdade, precisamos defender a verdade e combater as heresias, combater mensagens que não estão de acordo com a verdade conforme ela está revelada na palavra de Deus. Uma outra característica interessante da mensagem, da carta aos crentes em Tiatira, é que há uma mensagem para Jezabel, para essa pessoa que estava disseminando esses falsos ensinos. A mensagem era que essa pessoa iria sofrer as consequências do seu mau proceder. Os seus filhos também iriam receber a punição. Os filhos aqui eram as pessoas que estavam aceitando esses falsos ensinos. E até nesse aspecto há um paralelo com a história passada de Jezabel. Foi dada a Jezabel um tempo para ela se arrepender. E esse tempo para se arrepender não foi aproveitado. O tempo para Jezabel se arrepender se deu quando ficou provado lá no Monte Carmelo que Baal não era Deus, que Baal era uma falsa divindade. Tanto Jezabel como os demais adoradores de Baal tiveram a oportunidade no Carmelo de se arrepender, de adorar a Deus, como muitos fizeram ao declarar que só o Senhor é Deus, mas não fizeram isso. E como consequência, Jezabel e os profetas de Baal foram punidos. Primeiro os profetas de Baal, que foram mortos no Monte Carmelo, e depois Jezabel também acabou sendo punida com a morte. Ela acabou morrendo depois e ela e os que promoveram o culto a Baal foram exterminados. Este aspecto mostra que Deus ele é paciente, é longânimo, ele dá tempo, como ele mesmo diz, para que as pessoas se arrependam, mas quando as pessoas se recusam a se arrepender, elas acabam tendo que sofrer as consequências da sua rebelião. Isto ocorreu com Jezabel e com os profetas de Baal no Velho Testamento. E foi profetizado que isso iria ocorrer também em Tiatira. Mas aí é que a gente entra no caráter profético da mensagem. Acredita-se que a mensagem a Tiatira, a carta a Tiatira, profeticamente cobre o período que vai de 538 até 1517. E o que aconteceu com a igreja cristã nesses dias? A igreja cristã permitiu que a idolatria entrasse na igreja. A igreja abraçou muitas práticas pagãs e permitiu que a verdade fosse contaminada pela mentira. E o pior, os que promoviam a idolatria se tornaram influentes na igreja, passaram a dirigir a igreja. E nesse processo passaram a perseguir os fiéis que existiam na igreja, algo semelhante ao que aconteceu em Israel. Jezabel, ela vem para Israel e ela
dissemina em Israel, naquela época, a igreja de Deus, a idolatria, e passa a combater, a punir, a perseguir aqueles que eram verdadeiros adoradores de Deus. E quando nós pegamos a história da igreja medieval, nós descobrimos que um movimento parecido aconteceu naquela época, naquele período, onde a idolatria foi aceita pela igreja, a igreja se corrompe, e a igreja, em nome de Deus, ela passa a perseguir, a maltratar e matar muitos daqueles que eram fiéis a Deus. Mas a promessa divina aos crentes em Tiatira é que eles deveriam esperar até que Jesus Cristo voltasse. Isso mostra que Deus, ele tem um plano para o seu povo, mas esse plano, em sua plenitude, só será concretizado por ocasião da sua vinda. Somente a vinda de Jesus é que vai pôr fim ao sofrimento do povo de Deus, é que vai punir aqueles que maltratam o povo de Deus, é que vai restabelecer a justiça eterna de Deus. Esta é a mensagem de Deus aos crentes em Tiatira. Essa mensagem chega até nós e ela merece da nossa parte uma reflexão, porque nós precisamos aprender muito com a experiência desses cristãos, no sentido de sermos amáveis, fervorosos, prestativos no serviço de Deus, no sentido de aguentar com firmeza o sofrimento, mas que temos que aprender com eles a não sermos tolerantes para com o pecado, para com o falso ensino. E assim como eles, aguardar o Senhor até que Ele venha e ponha fim às injustiças desse mundo e faça justiça aos seus santos, ao seu povo. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, possa nos alcançar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, toque naquele sininho para você receber notificações e compartilhe com seus amigos. E vamos continuar estudando e aprendendo sobre o livro do Apocalipse nesse canal. Nós estamos postando a cada semana um vídeo especial sobre o livro do Apocalipse, onde estamos analisando uma parte, um conteúdo, uma mensagem do Apocalipse, procurando facilitar a compreensão de vocês acerca desse livro. Até o nosso próximo vídeo.